Então, pessoal, vamos começar a segunda parte do material de Python, onde a gente vai ver tuplas e dicionários, tá? Então, tuplas é um tipo de lista, só que é uma lista que é imutável, ou seja, você não pode alterar o conteúdo dessa lista, tá? Então, a gente vai ver aqui um exemplo de construção de uma tupla a partir de uma lista. A gente tem aqui uma lista de letras, que já está instanciada aqui com 4 elementos, lembrando que as listas elas são compostas por colchetes e os elementos dessa lista são separados por vírgula. Então, como é que a gente instancia uma tupla a partir de uma lista? Através da operação de cast, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, a letras underline tuple, que seria uma versão dessa lista como tupla, tá? Então, a gente vai botar o operador do igual, a palavra reservada tupla, entre parênteses, a lista, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma operação de cast, convertendo essa lista de letras para uma tupla, tá? Lembrando que a tupla, ela, ao contrário da lista, que é definida entre colchetes, ela vai ser definida entre parênteses, tá? Então, uma outra forma de criar uma tupla seria que já, em vez de fazer com a operação de cast, a gente já pode instanciar ela com os elementos daquela lista, ou daquelas tuplas, entre parênteses. Então, em vez de você definir a sua lista entre colchetes, você vai definir ela entre parênteses. Então, essa é a principal diferença na hora de você instanciar uma lista e uma tupla, que a lista usa o colchetes e a tupla o parênteses. A diferença principal entre a lista e a tupla é que a tupla ela é imutável, certo? Ou seja, você não pode mudar. Assim como a lista, a tupla, você também acessa os elementos a partir do índice. Então, observe aqui que a gente está acessando, para acessar o primeiro elemento, a gente vai acessar o nome da variável, que é a tupla, que a gente está chamando aqui letra underline tuple, entre colchetes 0, ou seja, eu quero acessar o primeiro elemento, então é tranquilo. Agora, se eu quiser alterar o valor desse elemento, como a gente poderia alterar o valor do primeiro elemento na lista, que seria acessando, atribuindo um novo valor àquele índice. Se você fizer isso para o elemento do tipo tupla, ele vai levantar uma exceção, tá? Então, a mesma operação que nós temos do in para a lista, nós também temos para as tuplas, tá? Então, eu preparei um Jupyter Notebook para poder explicar com exemplos antes de partir para a definição de dicionários, tá? Então, deixa eu tentar abrir ele aqui. Deixa eu fechar esse carinha aqui. Então, aqui eu preparei alguns notebooks só com alguns exemplos que eu vou colocar lá, para que vocês depois possam ir no GitHub da disciplina e poder replicar esses exemplos, tá? Então, aqui está o mesmo exemplo que está lá no slide, semelhante ao que está no slide, né? Eu estou definindo aqui uma lista chamada letras. Pessoal, vocês estão, só confirmando, vocês estão... Sim, dá dando para ver, professor. Eu vou dar um zoom aqui só para melhorar a visualização. Então, eu estou instanciando aqui uma lista chamada de letras. Vou adicionar um elemento C a essa lista, tá? Porque a lista ela é mutável, eu posso alterar, posso inserir, posso fazer várias operações. Vou converter essa lista para uma tupla através do cast de tupla, tá? Lembrando aquele conceito que eu falei hoje no início, na revisão do conteúdo,
A operação, o operador type, ele vai dizer qual é o tipo. Então, eu vou confirmar aqui para vocês que o tipo da minha lista letras T é do tipo tupla, tá vendo? Então, se você quiser imprimir ela aqui, você vai ver que ela vai ser exibida entre parênteses, tá? E não entre colchetes. Então, aqui está um exemplo de alteração da lista, que é permitido. Então, eu estou atualizando aqui o valor da lista letras, o elemento 0 com o valor A1. Se eu tentar fazer essa mesma operação de atualização, para a versão da tupla, ele vai levantar uma exceção. Pelo menos deve, né? Aqui. Porque a tupla é um objeto que não suporta a atribuição de item, tá? Ela é imutável. Um exemplo que eu sempre gosto de mostrar como é interessante a funcionalidade de tupla é através do mesmo conceito que a gente tem de registros, tá? Então, imagine que a tupla, ela pode ser utilizada para simular um registro ou uma configuração de um determinado objeto ou uma determinada identidade. Então, eu estou simulando aqui uma lista de tuplas, que é uma das operações mais comuns que a gente tem quando está programando em Python. Então, eu estou criando uma lista vazia aqui, L, tá? E eu estou criando uma tupla chamada P1, que vai ter como primeiro elemento da tupla Rosalvo, o segundo elemento 40. Adiciono esse elemento aqui na lista. Adiciono instancio uma outra tupla, onde o primeiro elemento é João e o segundo é 30. Essa tupla ela está simulando como se fosse uma pessoa, onde eu tenho o nome e eu tenho a idade, certo? De forma abstrata. A terceira pessoa que eu estou instanciando como uma tupla é Maria, com idade 50, então eu estou adicionando ele também, esse elemento à lista, certo? Então, é uma lista de tuplas, tá? Então, eu adicionei aqui, se eu imprimir, vai aparecer a lista, que a lista ela é definida entre colchetes. Os elementos dessa lista, se você observar, o primeiro elemento dessa lista, Rosalvo 40. O segundo elemento da lista, João 30. O terceiro elemento, Maria 50. Observe que os elementos dessa lista, eles estão sendo definidos como uma tupla, tá? Então, qual é a vantagem disso? Eu posso percorrer essa lista de forma bastante elegante, digamos assim. Então, eu vou percorrer aqui, eu vou criar um for para iterar essa lista, para que vocês possam ver como acessar os elementos de uma tupla de forma mais fácil. Então, lembrando, L é uma lista de tuplas. Então, eu vou botar aqui for para P em L. Aí eu vou colocar aqui, nome, que é uma variável, vírgula, idade igual a P. Quem é P? É a tupla que está na minha lista. Quando eu faço isso, ele faz uma operação de atribuição dos elementos que são naquela tupla nessas variáveis. Então, eu posso separar, acessar os elementos da minha tupla, atribuindo ele a variáveis separadas por vírgula. Isso é muito interessante, tá? Então, aqui está um exemplo onde eu percorro a minha lista de tuplas e faço a verificação para imprimir apenas o nome das pessoas que têm idade maior do que 30, tá? Então, essa é a primeira parte de tuplas que eu tinha preparado para vocês e eu vou finalizar aqui essa gravação.